Após o grande título do tricolor carioca da Libertadores em cima do Boca Juniors, que foi aí, sem nenhuma dúvida, a maior conquista do Fluminense, eu resolvi trazer aqui pra vocês, galera, justamente os 5 maiores times da história do Fluminense. Lembrando que eu quero trazer aqui os 5 maiores times da história dos principais clubes do Brasil, então já deixe nos comentários qual deve ser o próximo clube, o clube do seu coração, pra eu fazer o vídeo aqui dos 5 maiores times da história. Mas antes, só uma observação, galera, são os maiores times, os times mais emblemáticos, que marcaram gerações, que trouxeram grandes conquistas, que quebraram grandes feitos na história do clube. Então não necessariamente são os 5 melhores times tecnicamente, ou os times que melhor jogaram bola, né? Falando de bola em si. Então às vezes acontece, né, de ter times maravilhosos tecnicamente, times, lendários, só que às vezes não tiveram títulos tão grandiosos, né? Títulos ali que marcaram época, como uma Libertadores, um Mundial, ou um Brasileiro, né? Às vezes só ganharam estadual, ou às vezes nem isso. Então, galera, a discussão aqui é dos maiores. E é lógico que você vai ter a sua opinião, outro torcedor do Fluminense vai ter uma opinião diferente. E a ideia desse vídeo é justamente a gente relembrar os grandes feitos, né? Às vezes a gente esquece um pouquinho da história do futebol, então eu quero fazer esse vídeo aqui com o maior carinho para que você, principalmente você, torcedor do Fluminense, possa curtir aqui a história, né, dos maiores times da história do Flu. Começando então, na quinta posição é o Fluminense 1951-1952, que foi campeão do Campeonato Carioca de 51 e campeão da Copa Rio Intercontinental de 52, né? Que muitos torcedores do Flu aí consideram como Mundial de Clubes. Essa competição ainda não é reconhecido pela FIFA como campeão mundial, né? Como um campeonato mundial, diferente da Copa Rio de 51, que a FIFA considera como um campeonato mundial. Mas, pra falar a verdade, cara, o que importa é a importância da competição. A gente tem que entender que, cara, o futebol da década de 50, 60, eu diria até o início dos anos 70, o futebol era completamente diferente como a gente conhece hoje. Então, naquela época não existia ainda Libertadores, não existia Champions League, então não existia o Mundial de Clubes como a gente conhece hoje, né? Mal existia o Campeonato Brasileiro, só basicamente existiam os estaduais e esses campeonatos, às vezes internacionais, o campeonato entre os próprios clubes brasileiros que os times acabavam jogando. Então, sim, na época, esse campeonato teve uma importância muito grande, é um título intercontinental, e aí fica a seu critério se você quer considerar como mundial ou não. Eu, por exemplo, considero como se fosse, entre aspas, uma Copa das Confederações. Igual teve as Copas das Confederações aí de seleções, em que o Brasil foi campeão várias vezes. Isso não quer dizer que o Brasil foi campeão mundial, mas foi campeão de um torneio internacional importante. Enfim, então eu enxergo mais ou menos como se fosse dessa forma, mas lembrando, mas essa é apenas a minha interpretação, porém, esse título foi importantíssimo para a história do Fluminense, porque a Copa Rio de 52 foi a primeira vez em que um time brasileiro usou o esquema tático 4-3-3, porque naquela época o esquema tático ainda era tudo WM. No site do Globo Esporte, os torcedores do Fluminense escolheram a vitória por 3-0 sobre o Peñarol como o jogo mais importante da história do clube, olha só. O Peñarol, que era a base da seleção uruguaia, campeã mundial de 50, né? E aquele time tinha vários cracassos. Destaque maior, lógico, pro Didi, que foi o meio-campista bicampeão mundial pela seleção brasileira, depois veio jogar no Botafogo. Além, lógico, de outras lendas da história do Flu, como Castilho, Orlando, Marinho, Tele Santana, né? Tele Santana, que antes de ser um ótimo treinador, também era um ótimo jogador. Em quarto lugar, Fluminense, campeão brasileiro de 2012. O Flu aí do Abel Braga, que tinha destaques como Diego Cavalieri no gol, Thiago Neves, Deco, Fred, Rafael Sobis, Wellington Ney, Lanzini. O Fluminense que trouxe aí o tetracampeonato brasileiro para a história do clube. Bom, eu coloquei esse time aqui entre os 5 maiores da história porque talvez foi o time, o melhor time, né, da história dos pontos corridos, né, no Campeonato Brasileiro, pegando especificamente apenas no Brasileirão, mas também a forma como o Fluminense construiu toda a campanha desse título. O Fluminense teve 22 vitórias, foi o time que mais venceu no campeonato, 11 empates e 5 derrotas, ou seja, perder 5 jogos apenas em 38 jogos. O time fez 77 pontos, onde marcou 61 gols, sendo o segundo melhor ataque da competição, e sofreu apenas 33 gols, sendo a melhor defesa da competição. Nesse brasileiro aí de 2012, tinha o Galo, né, do Ronaldinho Gaúcho, Bernard, Jô,
como o grande rival, onde até ali, faltando umas 10 rodadas, era o grande rival pelo título do Campeonato Brasileiro. Porém, a regularidade do Fluminense matou o Atlético Mineiro, que acabava tropeçando e perdendo alguns jogos improváveis. Enfim, um esquadrão inesquecível aí da história do Fluminense. Eu pensei em colocar aqui o Fluminense 2010 junto com o 2012. O time de 2010 mudou muito pro time de 2012, apesar, né, de terem jogadores que jogou em 2010 e 2012. Por exemplo, 2010 era o Muricy Ramalho, era outro esquema tático. E até, inclusive, eu vou aqui trazer as menções honrosas. Então já fica aí a primeira menção honrosa, o Fluminense 2009-2010, onde começou aquele time de guerreiros do Fluminense 2009, salvou o time do rebaixamento, onde estava constatado que, 99% de chances do Fluminense ser rebaixado, e o Fluminense acreditou, ganhou todos os jogos nas últimas rodadas e acabou salvando o Flu do rebaixamento. E esse núcleo, né, o time base de 2009, já foi o time base para ser o time campeão brasileiro de 2010, junto com o Muricy Ramalho. Além disso, lógico, em 2009 foi vice-campeão da Sul-Americana. Outra menção rosa que eu trago aqui é o Fluminense 2007-2008, logo ali um pouquinho antes desse time 2009-2010, que foi o Fluminense campeão da Copa do Brasil, e o Fluminense que chegou ao vice-campeonato da Libertadores, perdendo o título para a LDU, também um time que marcou a história. Outro Fluminense que podemos colocar aqui como menção rosa é o Fluminense de 69-71, bicampeão carioca em 69-71 e campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa, né, o Robertão, que foi o precursor do Campeonato Brasileiro de 70. O outro grande esquadrão que a gente tem que trazer aqui nas menções honrosas é o Fluminense de 57-60, que foi bicampeão da Taça Rio-São Paulo, né, campeão em 57 e 60, e também campeão carioca em 59, e que muitos torcedores do Flu apontam como o maior jogador da história do clube, né, que é o maior artilheiro da história do Fluminense, o atacante Valdo, que era a grande estrela do time na época. Por último, o Fluminense de 95, que foi semifinalista do Campeonato Brasileiro de 95, né, onde perdeu para o Santos na semifinal, e foi campeão carioca de 95, lá com o gol de barriga do Renato Gaúcho. Então, outros grandes times notáveis e que marcaram a bela história do Fluminense. E agora vamos para os 3 maiores times da história. Na terceira posição, eu coloco aqui justamente a máquina tricolor. E aí tem tudo a ver com aquilo que eu falei no começo do vídeo, pessoal, onde talvez esse foi o melhor time da história, tecnicamente, pegando ali peça por peça, pelos grandes jogadores que tinha, né? Desde o Félix e Renato, né? O Félix jogou em 75 e o goleiro Renato em 76, até passando ali pelo Carlos Alberto Torres, Rubens Galache, Edinho, Marco Antônio, Carlos Alberto Pintinho, Rivelino, Búfalo Gil, Doval, Dirceu, Cafuringa, Paulo César Caju, enfim, só tinham craques esse time. Dominou o Campeonato Carioca da época, né? Com o bicampeonato, porém não trouxe um título brasileiro ou um título da Libertadores, títulos mais relevantes. Porém, isso não apaga, né? Lógico, não apaga, né, o brilhantismo desse time, que, além disso, encantou plateias europeias, né? Foi campeão do torneio de Paris, vencendo a seleção europeia. A Europa fez uma seleção ali dos seus melhores jogadores e o tricolor venceu essa seleção, venceu também a própria seleção olímpica brasileira, e o PSG também estava naquele torneio de Paris de 76. Além disso, venceu o torneio de Vinha del Mar no Chile. Então é um time muito emblemático que é reconhecido não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo pelo seu belo futebol, sua qualidade técnica altíssima. Como eu falei, é o melhor time da história do Flu no quesito bola, né? No quesito bola no pé, né? Principalmente por ter ali como o maior craque desse time o Rivelino, que também muitos torcedores tricolores apontam como o maior jogador da história do clube, ao lado ali do Fred, Valdo, enfim, fica ali sempre do Castilho, né? Do goleiro Castilho, sempre fica ali um debate para ver quem que é o maior da história. E talvez se não fosse aquele jogo da invasão corintiana, né? Na semifinal do Campeonato Brasileiro de 76, em que o Fluminense ficou pelo meio do caminho e perdeu pro Corinthians na semifinal no próprio Maraca, e assim como também a semifinal do Brasileiro de 75, que o Fluminense no Maraca perdeu pro Internacional do Falcão. Ou seja, a gente não tá falando de qualquer time, né? A gente tá falando de 2 grandes times da época também, Corinthians de 76 e o Internacional do Falcão. Se não fosse talvez essas derrotas aí, o Fluminense
provavelmente conquistaria aí o título brasileiro pela segunda vez. Para também destacar, né, que o amistoso internacional entre Flu e o Bayern de Munique, em que o Flu venceu por 1-0 o Bayern de Beckenbauer, Gerd Müller e companhia. Na segunda posição dos maiores times da história do Fluminense está o Fluminense de 83 a 85, o time que foi tricampeão carioca, 83, 84, 85 e também campeão brasileiro de 1984. Eu tô falando Fluminense do Casal 20, que tinha como maestro daquela equipe Romerito na meiuca, o cracaço de bola do Paraguai. Esse foi o time que acabou com a hegemonia do Flamengo em território nacional. Time também que contava com o talento do meio-campista Adelei, lateral esquerdo branco, que depois viria a ser campeão mundial, né, em 94 pela seleção brasileira. Ricardo Gomes, excelente zagueiro. O time tinha um excelente sistema defensivo e também um ataque ali, como eu já falei, né, com o Casal 20 e com o Romerito de camisa 10, mortal, com direito a baile, por exemplo, no Corinthians do Sócrates. E também nesse período, o Flamengo aí sucumbiu a várias derrotas a esse timaço. E aqui vamos destacar, né, a reta final da campanha do Brasileiro de 84, onde nas quartas de final o Fluminense encarou o Curitiba, que já tinha um time base, né, do time campeão brasileiro de 85. O Fluminense eliminou a equipe do Coxa no Maracanã, vencendo de 5-0 com 2 gols do Washington, gol de Assis, René e Romerito. Nas semifinais, como eu já disse, né, o Fluminense eliminou o Corinthians da democracia corintiana do Sócrates, vencendo lá no Morumbi, em São Paulo, por 2-0 com gols do Assis e Tato. E no jogo de volta no Maracanã, empate 0-0. E aí sim, na grande final, o Flu enfrentou um dos seus maiores rivais, né, o Vasco da Gama, do Roberto Dinamite e Arthurzinho. O Fluminense superou o Vasco por 1-0, né, com o gol do Romerito. E no jogo de volta, Flu e Vasco ficaram no 0-0. E assim, Fluminense foi campeão brasileiro, vencendo 15 jogos, empatando 9 e tendo apenas 2 derrotas, 37 gols a favor e sofreu apenas 13 gols, né? Um saldo positivo aí de 24 gols. Era realmente um time fantástico, que até então era o maior time da história. Eu digo até então porque, na minha visão, e aí tá tudo bem se você discordar, mas na minha visão, o maior time da história do Fluminense é o Fluminense campeão da Libertadores 2023, que também foi campeão carioca, né, neste ano. Isso porque é o maior título da história do clube, é o título mais marcante, é o título que a torcida mais queria, a torcida estava cansada já de ser sacaneado pelos rivais, principalmente os flamenguistas e os vascaínos, por não ter o título da Libertadores. E não só a grandeza do título que o coloca aqui em primeiro lugar, mas também a bola que esse time joga, a forma que esse time joga, o dinizismo em estado puro, com jogadores que hoje talvez a gente não consegue perceber o tamanho que esses jogadores têm na história do clube, mas André, Nino, o próprio Marcelo, né? Por exemplo, não é nenhum absurdo dizer que o Marcelo é o maior lateral esquerdo da história do Fluminense, assim como também jogadores que vão estar sempre na memória do torcedor com muito carinho, como o Arias, o Ganso, Keno, e óbvio, o Germancano, que já foi até comparado aí ao Fred, ao Valdo e enfim, outros grandes jogadores. Lógico, não tá, eu acho, nem perto de estar entre os maiores atletas do clube, mas o Germancano também se tornou um dos maiores ídolos, isso é inegável. Então, juntando aí a bola que esse time joga, né, o dinizismo em estado puro, e o fato também de ter conquistado um título tão grande como a Libertadores, superando o Boca Juniors, né, o time mais temido dos brasileiros. Eu até fiz um vídeo, tá aqui no card, mostrando a história de como que o Boca Juniors se tornou esse time temido pelas equipes brasileiras. Hoje nem tanto, né, mas pelo menos aí até 10 anos atrás o Boca Juniors era um time muito temido pelos brasileiros. Então, ó, já aproveita e assista aí depois desse vídeo, tá aqui no card. Então, superou o Boca Juniors na grande final, no Maraca, na frente da sua torcida, meteu 5-1 no River Plate na primeira fase, eliminou times tradicionais como o Olímpia, tricampeão da Libertadores, Argentinos Júniors, que também já conquistou um título da Liberta, em jogos bem equilibrados, eliminou o Internacional na semifinal, né, virando de uma maneira épica, né, o Internacional até o segundo tempo do jogo de volta tinha o resultado nas mãos e o Fluminense virou com, e lógico, o John Kennedy, né, que se tornou o xodó da torcida. Vocês podem achar que eu tô empolgado, né, com esse time, que eu tô exagerando. Eu sei que comparar gerações e comparar times de diferentes anos
é uma tarefa muito difícil, muito árdua, que gera polêmica, né? Vai ter gente me xingando aqui nos comentários. E tá tudo bem, mas eu acho que, cara, a campanha que esse time fez e também a forma como o Fluminense venceu o Flamengo na final do Carioca, né? Óbvio, hoje o Carioca não tem nem de perto o mesmo valor do que na época da máquina tricolor, mas a forma como esse Fluminense meteu 4-1 de uma forma categórica, com aquele golaço do Marcelo em cima do Flamengo, o Flamengo até então, temido Flamengo, né, do Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro e companhia. Foi lá e venceu de 4-1. Tudo isso faz com que esse esquadrão se torne imortal aí na história do Fluminense e esteja na primeira posição e vai jogar pela primeira vez na sua história o Mundial de Clubes da FIFA. Veremos o que vai dar. Será que o Flu do Diniz vai superar o Guardiola? Deixa aqui depois nos comentários aqui, quando rolar a final, se o Fluminense superou ou não o Manchester City do Guardiola. Lógico, tem a semifinal antes, mas enfim, vamos ver como que será esse Mundial aí do Fluminense. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí também a sua opinião nos comentários, se você, torcedor aí do Fluminense, concorda com a minha lista ou não. Se você não concorda, o porquê. Deixa aí a sua opinião, que eu quero ler. Eu gosto muito dessa troca de ideias aí. Falar de futebol é a coisa que eu mais amo. Então, cara, deixa a sua opinião, beleza? E se inscreva no canal também para receber os próximos vídeos. Deixa o seu like. E se você não é torcedor do Flu, deixa aí nos comentários qual o próximo time que eu devo fazer aqui, os 5 maiores times da história. Deixa aí o teu time do coração nos comentários. Sugere aí o teu time do coração para eu fazer o próximo vídeo dos 5 maiores times da história. É isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado você que ficou até o final. Tamo junto. Valeu!